Hey guys, e aí? Tudo beleza com vocês? Meu nome é Rafael Medeiros, eu sou da English Specialist e não, eu não sou maluco, não vou passar o vídeo todo com esses fones, tá? Eu coloquei esses fones porque hoje nós vamos falar sobre o Listening do IELTS. E aí o que eu vou falar para vocês é, eu sei porque você não consegue entender o Listening do IELTS e eu sei porque você não consegue se dar bem nele. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 razões pelas quais você não consegue entender o Listening do IELTS. E eu vou contar ainda no finalzinho de bônus uma história que eu passei, que foi até uma questão recente, assim, acho que foi 2012, 2013, depois de vários anos de professor já e tudo mais. Eu falo inglês desde os 11 anos, então para mim foi uma situação desafiadora e vocês vão entender por quê e vão saber como eu resolvi isso. Mas essa parte aí, obviamente, só lá no final do vídeo. Então fiquem ligadinhos aí, vamos para a vinhetinha agora e daqui a pouco a gente volta. Let's go! Então vamos lá para a primeira coisa. A primeira coisa que falta para você na hora do listening é exposição. Será que você se expõe o suficiente ao inglês? Será que o listening ele faz parte do seu cotidiano? Eu acho, particularmente, que esse é um dos maiores motivos pelos quais as pessoas não conseguem se dar bem no listening do IELTS. E tem uma coisa até engraçada nisso, é que a maioria das pessoas, eu vou chutar que 80% dos meus alunos não tem tanta dificuldade assim com o listening do IELTS. Alguns têm certas dificuldades, mas são coisas mais pontuais que a gente vai falar em outros vídeos ou em outros momentos, tá? Então, uma das maiores razões é justamente essa. Você não tem exposição suficiente, você não escuta coisas em inglês, você não tem o listening no seu cotidiano, ele não faz parte da sua vida. Então, pela falta de exposição, acaba que se torna uma coisa mais complexa e você vai ter mais dificuldade. Simples assim, horas de exposição. Outra coisa que faz com que você tenha muita dificuldade com o listening é a falta de variação. Você não varia entre diferentes tipos de listening, entre diferentes sotaques, entre diferentes coisas. Você sempre fica dentro da sua zona de conforto. O que significa isso? Você sempre assiste os mesmos episódios de Friends, você sempre assiste os mesmos episódios de Grey's Anatomy, ou então as novas temporadas, mas você só fica em Grey's Anatomy. Você não assiste coisas de outros países com sotaques diferentes, você fica na mesma, você fica naquela sua zona de conforto com tudo que você gosta e aí você não se desafia. Então, obviamente, no teste que você vai ser desafiado, de fato, você vai ter muita dificuldade. Terceiro problema que você deve ter se você tem essas dificuldades com o listening, você é disperso. Você perde o foco muito rápido e aí sim eu já estou falando da parte mais específica da prova, do momento que você está lá fazendo o seu listening. Qualquer coisinha você já começa a olhar, tipo assim, você está lá fazendo o listening, aí passa uma borboletinha assim, aí você olha, nossa, que borboletinha bonita, oi borboletinha, você começa a viajar na maionese. Isso obviamente não vai funcionar. Você não pode viajar, você tem que trabalhar muito bem o seu foco, você tem que estar lá focado o tempo todo na prova. Então ou você está olhando para o papel, ou você está olhando assim, para o horizonte, mas escutando tudo que você tem que escutar com muita atenção. Então isso é uma coisa a ser trabalhada, isso é uma coisa que eu vejo demais dos meus alunos em sala de aula. A galera tá lá, começa o listening a rolar, do nada eles veem um avião passando na janela e já perderam o foco, às vezes já perdem uma ou duas ou três questões, então o foco é uma coisa altamente importante. Outra coisa relacionada ao foco é que você não sabe onde focar de fato. Porque assim, eu falei do primeiro a questão do foco, que foi a questão da dispersão, né? De você ficar desatento, de você se distrair muito fácil. Mas também tem a falta de foco em saber ouvir, porque nem tudo você precisa ouvir. O que eu sempre recomendo nas minhas aulas, se você é meu aluno, você sabe disso, você tem que acompanhar a história. Eu não quero que você foque só numa parte específica. Porém, se você souber as questões que estão ali, se você leu essas questões antes, você sabe o que você precisa. Então tem uma questão lá, qual é a cor da camisa de Rafael? Aí você vai buscar aquilo. Só que você não pode somente buscar aquilo, porque às vezes eles usam sinônimos, eles usam coisas diferentes e vai passar despercebido. Você tem que acompanhar a história e você também tem que focar. Eita, peraí, o que ele quer nessa questão? Ele quer
a cor da camisa de Rafael. Ok, então eu vou ficar ligado aqui na conversa para quando eles entrarem nesse papo de cor de camisa ou do que Rafael gosta de vestir, aí eu já vou prestar um pouco mais atenção. Então nessa hora aí o seu foco ele vai aumentar e ele vai ser específico, você vai ter um foco bem mais específico naquele tipo de informação que a questão está lhe pedindo. Outro problema muito simples é que você imagina que só existe inglês americano e britânico. Não, queridos, não existe só inglês britânico e americano, existe inglês australiano, existe inglês sul-africano e existe World Englishes. Tem russo falando inglês, tem japonês falando inglês, tem brasileiro falando inglês, tem inglês canadense, tem vários tipos de inglês. Então essa dica aqui, esse problema, ela é relacionada àquele primeiro que a gente viu. Você não se expõe, então você não se expõe a sotaques diferentes, você não se expõe a situações diferentes. Basicamente você fica naquela mesma coisa de eu gosto muito de seriado X, que é americano, é legal e tal, gosto muito de seriado Y, que é britânico, e você não passa disso, mas você tem que passar disso. Então você tem que procurar. O que tem legal na TV australiana que eu posso assistir no YouTube de graça? Beleza, tem isso aqui, então vou começar a assistir para ver se eu me acostumo mais com o sotaque. Lógico, é um sotaque difícil, mas quanto mais você tiver exposição a esse sotaque, mais fácil vai ser para você se adaptar. Então já é um começo. Tem um programa de variedades na TV americana que é com pessoas de várias nacionalidades. Ótimo! Ou então tem um podcast que eu conheço que também é com pessoas de várias nacionalidades, mas todo mundo fala inglês. Maravilha! Então é isso que você deve procurar. Você deve procurar sempre essa variação para você sair dessa sua zona de conforto de pensar que só existe inglês americano e britânico. Não é só isso. E nas provas, nesses testes internacionais, cada vez mais eles usam outros tipos de inglês, né? Inglês americano, inglês britânico, canadense, sul-africano, pessoas de diferentes nacionalidades falando inglês, porque eles têm isso em mente, que inglês hoje em dia é uma língua internacional que todo mundo fala. E no nosso número 5 são horas de prática. Como eu falei no começo, você não se expõe, você não coloca as horas de prática lá. E essas horas de prática eu estou falando de duas maneiras. No seu, digamos assim, nas suas horas livres, né, no seu free time, então você não está nem aí para inglês porque você não está estudando, então você não se dedica ao listening. E outra coisa muito importante é da prova. Você não pratica, você acha que vou fazer acho que um listening aqui por mês, talvez uns 2 e aí já vai ser suficiente. É claro, meu amigo, que não é suficiente. Você não pode fazer só um listening por mês e achar que tá bom. Você tem que fazer pelo menos um por semana. Um por semana, tá? Eu recomendo tipo uns 3 para lá. E se você tiver uma boa compensação com outras coisas em inglês, por dia eu vejo tais horas de conteúdo em inglês no YouTube, eu escuto tais horas de podcast, ótimo, maravilhoso. Quanto mais, melhor. Pelo menos nessa reta de preparação. Depois você conseguiu sua nota lá e a sua nota foi boa, você não precisa se preocupar com isso. Aí você faz o que você quiser da sua vida, porque a vida é sua. Mas na preparação, se você quiser atingir aquela sua nota, você tem que ser um pouco mais incisivo, você tem que participar disso um pouco mais. Não dá para ficar só relaxando e achando que tudo vai vir muito fácil, né? Não dá assim para, vou passar isso aqui no meu corpo e aí eu vou pegar o listening e tal e pá. Não pega listening desse jeito. Tem que escutar e você tem que escutar tanto coisa da prova quanto coisas variadas, para você pegar tudo isso que eu já falei antes. Lembra daquela historinha bônus que eu falei que eu ia contar? Então se você ficou aqui até o final do vídeo, show de bola, maravilha, muito obrigado. Vou contar essa história. Em 2012, 2013 eu morei no Canadá, né? Acho que tem minha história por aqui em outros vídeos também. Eu vou colocar o card aqui da minha história, né, no meu mestrado. E eu fui fazer mestrado no Canadá. E aí o legal foi que nessa época, 2012, 2013, foi quando Game of Thrones estava lá em cima, né? Tava super famoso, a galera tava assistindo e tal. Só que não me interessava muito. Eu não gostava desse tipo de seriado. Pra mim, eu gostava de uma coisa mais comédia e tal.
E eu não me interessava muito, mas eu tinha uma amiga, essa amiga, ela assistia, ela gostava muito e ela ficava, cara, assista, pela escalidade é muito bom, assista, é muito maravilhoso, isso. E ela ficou pilhando assim, assista. Então eu comecei a assistir. Só que no começo, né, eu assistia todo em inglês, obviamente, sem legenda, sem nada, e eu vou ser bem sério com vocês. Eu acho que os primeiros 3 episódios eu não entendi quase nada do que os caras falavam. Por quê? O sotaque de Game of Thrones, o que eles criaram é quase como um sotaque diferente. Muitas coisas daquele sotaque ali não existem. Eles criaram porque é uma história, né, uma ficção. Então eles meio que adicionaram algumas coisas para fazer com que fosse uma história de época, né, um negócio antigo, com um pessoal que fala diferente, tem diferentes sotaques, né, entre eles, ali das regiões diferentes. Então aquilo não existe, não é assim, Game of Thrones é sotaque britânico. Não, é um negócio meio misturado entre britânico, escocês, irlandês, meio que uma bagunça. Então, para mim aquilo foi extremamente difícil, porque eu estava acostumado, né, no meu dia a dia com o inglês americano ou inglês britânico. Eu morava no Canadá, então o inglês canadense também, que quase não tem diferença entre o inglês canadense e o americano. Então, o que foi que aconteceu? Rafael, então você desistiu de assistir? Não, eu apenas entendi que se eu me expusesse, né, e se eu ficasse ali, eu ia me adaptar. Então eu continuei assistindo. Alguns episódios ou algumas cenas que eu achava que eram mais complexas, eu voltava, né? Então, putz, o que foi que esse cara falou aqui? Não entendi nada. Rewind, volta um pouquinho. Beleza, vamos escutar com mais atenção. Aí você faz aquela manha assim de fechar o olho, né? Você fecha o olho, coloca o fone assim, escuta, tá, e pá. Beleza, agora eu entendi o que ele falou. E aí você vai pra frente. Então depois de uns 4 ou 5 episódios, eu estava totalmente adaptado àquele sotaque. Porque aí eu vi, não, é só uma questão de sotaque. Ao invés de dizer tal coisa assim, eles falam assim. E aí eu fui entendendo cada vez mais e as coisas foram melhorando, tudo foi clareando. Então aí ficou show de bola. E aí eu assisti, né, todas as temporadas, sem precisar de legenda, sem precisar de dublagem, de nada, né? Então é isso. O começo vai ser um pouco difícil, porque tem essa questão da adaptação, mas se você tiver disciplina, foco, se você entender que é uma questão de tempo, você vai conseguir. Alright? Thank you very much for watching this video. I hope you liked our content, and if you did, like, subscribe, comment, do whatever you want. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.